Glórias ao nosso Deus. É mais uma vez manhã de exaltarmos o nosso Deus, manhã de buscarmos a sua presença em adoração. Aí na sua casa, junto com a sua família, junto com os irmãos, vamos adorar o nosso Deus, vamos buscar a sua presença. Que seja de coração, em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor diz que vamos se ver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, aí Ele está no meio deles. Acreditamos que o Senhor está presente. Onde os irmãos estão, onde a igreja do Senhor está invocando o nome dEle, amém? Te buscamos, Deus, te buscamos, vindo Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor. Te louvamos, Senhor, tu examinaste-me, conheces-me, conheces todos os meus movimentos, a descansação dos meus pensamentos. Vês-me quando trabalho, quando descanso, conheces todas as minhas ações, mesmo antes de eu falar. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta, proteja-me com seu poder, seu conhecimento, meu respeito muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo, meu Senhor, eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo, mais uma vez, eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo, eu te louvo, meu Senhor. Levanta sua voz. Poderia eu ir para escapar de ti? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subisse lá nos céus, eu estaria. Se eu descesse ao mundo dos mortos, já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta, proteja-me com seu conhecimento, meu respeito muito profundo. Eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, oh meu Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, oh meu Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, oh meu Senhor, te louvamos, te louvamos, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, Deus. Já tu sabes que eu vou dizer, proteja-me com seu poder. Já tu sabes que eu vou dizer, tu estás à minha volta, proteja-me com seu conhecimento, meu respeito, meu Senhor. Eu te louvo,
Obrigado, Senhor, porque somos lavados pelo poder do seu sangue. Não há outro a não ser somente a ti, Senhor Jesus, que nos lava de todo pecado e nos purifica. E esta manhã, Senhor, nós queremos te adorar, queremos te glorificar. Obrigado pelo poder do seu sangue. Bom dia, amados irmãos. Esse é o tempo das nossas ofertas de dízimo. Vamos junto na palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos seus versos 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amado irmão, com esta palavra, podemos tirar aqui 2 aprendizados. Primeiro, como reconhecimento a Deus, e em segundo lugar, a generosidade. Quando nós oferecemos, nós dizimamos, então nós mostramos que estamos a reconhecer aquele que nos deu. Reconhecemos a Ele por ter nos dado tudo. E também mostramos o ato de generosidade. Então, é com esta palavra, irmãos, que nós podemos mostrar o ato de generosidade, assim como também mostrar o agradecimento para com o nosso Deus. Obrigado, irmão. Então, vamos orar para as nossas ofertas de dízimo. Amém. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos orar para estas ofertas de dízimo, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, e para que sirva para o mantimento da sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, entrego tudo na tua presença, Senhor Pai Santo. Amém. Então, amado irmão, temos
o número que está a passar na tela, que nós podemos fazer o nosso depósito, que é o número da empresa, assim também como o número do banco. Amado irmão da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church Moçambique, chegou o tempo de, como congregação, edificarmos a nossa casa de oração e somos todos convidados a fazer parte deste projeto. As contribuições podem ser feitas de forma individual, familiar ou celular, através de orações e materiais de construção necessários para a obra. Se pretende contribuir com materiais de ferragem, por exemplo, a cimento, varrões e arame, dirija-se por favor à Ferragem Sagrada, ao lado da segunda esquadra, efetue o pagamento e entregue o comprovativo à Comissão da Construção do edifício. Caso queira contribuir com materiais como blocos, pedras e areia, por favor dirija-se ao estaleiro PK Aventuras, cita no bairro Sampene, próximo ao Hotel In Paradise, ou contacte os números 84 44 29 45 6. Atenção, 84 44 29 45 6. E entregue o comprovativo à Comissão de Construção do edifício. Para mais informações, queira por favor contactar o seu supervisor de zona, líder de célula ou os pastores da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church em Quilimane. Vamos juntos erguer o nosso edifício de adoração. Bom dia, amados irmãos em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui nesta manhã, principalmente para você que nos assiste a partir da YouTube ou do Facebook, essas redes sociais que têm nos abençoado esses dias, porque ainda continuamos nessa interdição dos cultos coletivos e Deus tem usado essas plataformas, nós como congregação, para compartilharmos a sua palavra. Então eu quero dizer bem-vindo para você que está em célula, você que está em família, queremos dizer bem-vindo e na oração de que Deus possa falar conosco por meio da sua palavra. Nessa linha das 7 cartas que foram dirigidas às igrejas da Ásia Menor, e hoje nós iremos introduzir a 4ª carta, mas antes, porém, deixa só fazer uma recordação daquilo que nós falamos na semana passada. De uma forma muito breve, nós vamos só recordar aquilo que aconteceu com a igreja lá em Pérgamo. Essa igreja em Pérgamo, conhecida como casada com o mundo, ela deixou-se influenciar com as doutrinas mundanas. Nem todos, mas alguns dos crentes que estavam nessa igreja deixaram-se influenciar com as doutrinas mundanas, doutrinas do Balão e também a doutrina dos Nicolaítas. Essas doutrinas muito similares, porque havia ali adoração a ídolos, comiam comidas sacrificadas aos ídolos. Também nós vemos a questão da imoralidade sexual, a prostituição que começou a entrar no seio da igreja, e Jesus direciona-se a essa igreja chamando a atenção essa influência, essa doutrina mundana que estava dentro do seio da igreja. Basicamente é o que nós observamos dentro daquilo que foi a igreja em Pérgamo. Hoje, dando continuidade na nossa linha, nós queremos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. É o que nós estaremos a compartilhar hoje e quero levar, amado irmão, para o capítulo 2, nos versos 18 até 29 do livro de Apocalipse. Vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependessem. Ela, todavia,
não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela excita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, o que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E o cetro de ferro as regirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar, agradecer ao nosso bom Deus pela palavra que Ele nos dá hoje. Que o Espírito Santo venha, seja o nosso professor, desafie a nós como a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Maravilhoso Pai, soberano Deus, diante da Sua presença, Senhor, nós queremos Te chegar. Queremos pedir, Senhor, que Tu possas falar em nossas vidas, que Tu possas, ó Deus, conduzir as nossas vidas essa manhã e, acima de tudo, a gente possa ser instruídos para podermos ser a Igreja nesses dias, marcando a diferença, entendendo que essa palavra não só é uma palavra do passado, mas também é uma palavra presente e uma palavra futura. Nós queremos pedir, Senhor, que o Espírito Santo venha neste lugar e fale conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fazendo uma breve contextualização histórica, vamos aqui referir que a igreja de Tiatira representa o quarto período do cristianismo, a igreja da Idade Média, entre os anos 590 e 1517 depois de Cristo, um período de hegemonia do domínio romano sobre a igreja cristã. Este é o período medieval, conhecido como o período das trevas, porque nesse período havia a falta da leitura da palavra de Deus. Quer dizer, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Na Idade Média, nós entendemos aqui que a igreja era o poder, pois ela foi institucionalizada. Havia ali grandes templos que estavam sendo construídos. A igreja era muito rica, mas carecia em tudo a palavra de Deus, e isso fez com que alguns costumes pagãos pudessem entrar e influenciar também a igreja. Tiatira, como é conhecido, tem um sentido de sacrifício contínuo, pois havia ali um grande templo de honra ao Deus Sol, conhecido como Apolo. A igreja, essa igreja de Tiatira, era uma igreja que estava localizada na província romana da Ásia, na cidade de Tiatira, pois nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira tinha sua importância. Esta, localizada a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna, que nós já falamos aqui, e no meio do caminho para o Pérgamo, a capital da província, Tiatira era uma cidade com grande potencial comercial. E a sua principal indústria era instrumentos de bronze e cobre. Também eles fabricavam tecidos, especialmente vermelho e púrpuras. Inclusive dentro da cidade de Tiatira, abrigava-se corporações comerciais ou sindicatos comerciais, uma vez que essa cidade estava virada muito à indústria de comércio, e ali se abrigavam sindicatos
comerciais. Esses sindicatos ou essas corporações que ali se encontravam, eles tinham seus deuses. Então, cada sindicato ali tinha seus deuses. Isso quer dizer que a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo dentro da cidade de Tiatira. Então, a vida normal comercial da cidade de Tiatira, ela estava ligada ao paganismo, porque cada sindicato ali tinha o seu Deus a quem eles buscavam. Então, no que diz respeito à mensagem, nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse, e no que diz respeito a essa carta que Jesus direciona para a igreja de Tiatira, e Jesus deixa uma mensagem a esta igreja, é uma advertência que essa igreja está em grave perigo espiritual. Mas como? Essa igreja, diferentemente, quando nós lemos aqui, diferentemente da igreja em Éfeso, não perdeu o primeiro amor. Ao contrário, como a palavra diz, cresceu o amor em fé, serviço e perseverança. Certamente, eles poderiam estar muito mais seguros em relação à igreja em Éfeso, mas todavia, junto a essas virtudes, habitava um vício ali. E é engraçado, porque as outras cidades que nós lemos até então, a influência vinha de fora para dentro. Aqui, totalmente diferente aqui. O risco que essa tem é que a influência está vindo de dentro. Sabemos quando nós lemos a igreja Marte de Esmirna, também mesmo o próprio Pérgamo, Éfeso, nós vemos que essas igrejas estão sendo perseguidas por influências externas. O Império Romano, alguns judeus, nós vemos perseguindo essas igrejas, mas esse é o contrário. A influência está vindo dentro da própria igreja. Essa igreja está tolerando a presença de uma falsa profetisa e os seus discípulos. Ela vai influenciando também e vai conseguindo discípulos no meio da sua doutrina enganosa e demônica. Ela vai conseguindo assim influenciar alguns que estão ali. E esta é a preocupação de Jesus, pois ela compromete o professo noivado da igreja de Tiatira com o próprio Cristo. E Cristo vai chamando a atenção por isso, porque isso é uma ameaça para a igreja em Tiatira. E Jesus se direciona a essa igreja, fala para essa igreja, e ao falar para essa igreja, nós encontramos 4 observações que Jesus vai trazer aqui para a igreja em Tiatira. Vamos começar com a primeira, quando lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Jesus vai dizer que Jesus conhece e elogia as qualidades da boa obra que essa igreja tinha. Jesus começa com um elogio a essa igreja. Ele vai dizer que conhece as tuas obras, conhece o teu amor, conhece a tua fé, o seu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras maiores, mais numerosas, que as primeiras. Então Jesus já faz aqui um elogio para essa igreja. Faz um elogio apreciando em tudo que essa igreja tinha de boa qualidade. Essa igreja era uma igreja que tinha obras nós queremos dizer serviços. Era uma igreja com obras numerosas do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de se esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa ao serviço do Senhor. Essa era uma igreja
que demonstrava ativamente o serviço ao Senhor. Prestava, se entregava na obra do Senhor. E Jesus elogia e traz esse primeiro elogio à igreja de Tiatira, mostrando a obra, o serviço que essa igreja implementava, o que essa igreja fazia. E também Jesus vai falar sobre a questão do amor. Nós temos aqui a obra, como eu disse, só para fazer aqui a referência, porque nós sabemos que a fé, ela sem obra, ela é morta, né? Então essa igreja já tinha fé e ela demonstrava a fé por meio das suas obras. As obras eram abundantes e elas mostravam que de facto eram seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas adiante, também nós temos a questão do amor. Essa igreja é diferente de Éfeso, porque a igreja de Éfeso, a priori, Jesus queixa sobre a falta do amor, o primeiro amor. E nós sabemos que o amor é o princípio fundamental da vida cristã. O amor é o princípio fundamental da vida cristã. E essa igreja aqui mostra que ela é uma igreja que se deleita no amor do Senhor. Quando nós lemos lá em 1 de João, no capítulo 4, vai dizer que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. E essa igreja mostrava, refletia o amor do Senhor. Refletia que Deus é amor, porque eles amavam a Deus, como também amavam o seu próximo. Então havia essa reflexão do amor dentro da igreja de Tiatira, essa demonstração de que eles conheciam a Deus e se prostravam a um Deus vivo, porque Deus é amor. Quem ama, conhece a Deus, pois quem não ama, não conhece a Deus. E também é chamada aqui a razão da fé. Eles tinham uma fé, junto com as suas obras, os discípulos de Tiatira mostravam a sua fé. As pessoas poderiam ser identificadas por meio da sua fé. Ao reparar, eles eram identificados por meio da sua fé. Então nós temos aqui elogio do Senhor Jesus. Ao reparar essa igreja, ele vê a obra, o serviço dessa igreja, ele vê o amor que reside dentro dessa igreja, ele também vê a fé que habita dentro desta igreja. Mas, logo de imediato, nós temos aqui a questão também. Bom, também tem outra observação que Jesus coloca aqui, a questão da perseverança, né? Aqui nós vemos a questão da perseverança. Era uma igreja que, independentemente das lutas que enfrentava, porque não quero dizer que essa igreja não passava pela perseguição. Não, essa igreja passava pela perseguição. Essa igreja passava por lutas, mas era uma igreja perseverante, constante no amor, constante na obra, constante na fé, e era uma igreja que perseverava naquilo que o Senhor pretendia. Mas adiante, nós temos a segunda observação que Jesus faz. Há um elogio a essa igreja, mas nós temos aqui a questão da instrução que Jesus deixa. Pois Jesus detectou ali um problema que existia. E era um problema severo que existia dentro da igreja. Qual era esse problema? Uma profetisa que estava lá, que trazia seus ensinos contrários à palavra de Deus, que trazia um ensinamento diferente daquilo que deveria ser. Não só trazia esse ensino, mas era influência no meio da igreja. E Jesus chama atenção a isso, pois essa igreja começou a ter a tolerância de deixar essa profetisa ganhar espaço dentro da igreja. Bom, o nome dela é Jezabel, muito semelhante ao nome da esposa do rei Acabe. Aqui podemos dizer, talvez, pela obra dessa mulher, Jesus teria referenciado
a Jezabel só pelas obras, ou por outra mesmo pode ser o nome dela. Mas nós sabemos que a Jezabel, a esposa do rei Acabe, levou a Israel à adoração aos deuses falsos. Quer dizer, levou a Israel à idolatria, à prostituição. Essa era a obra da esposa do rei Acabe. Também nós vemos aqui a pessoa de Jezabel em Tiatira apresentava as mesmas características. Então não sabemos se Jesus está falando porque as obras são semelhantes ou mesmo porque o nome dela era Jezabel. Mas contudo, meu querido, é que existe uma grande semelhança entre elas naquilo que é na sua prática normal de vida, naquilo que eram as crenças que as duas tinham. Pessoas que eram idolatras, pessoas que se pautavam pela prostituição longe de Deus e que por sua vez tinham uma influência muito grande. A outra tinha influência lá em Israel, aqui nós vemos essa a ter influência dentro da igreja. E Jesus chama essa atenção, para que a igreja não tolera isso. A igreja não dê espaço a esses tipos de práticas demônicas. Jesus está vendo isso, essa tolerância, e Jesus repreende que não tem que ser assim no meio do povo de Deus. Olha só, meus queridos, vamos fazer aqui uma nota, vamos fazer aqui uma paragem para podermos observar a vida da igreja hoje. Eu pensando, meus amados, que a grande, ou não sei se a grande influência ou a pior influência é o que vem de fora para dentro ou o que está dentro. Mas há momentos que eu penso que a influência que vem de fora, se nós estivermos bem estabelecidos, bem assentes, essas influências que vêm de fora, nós podemos conseguir dominar. Diferentemente das influências que vêm de dentro. Porque os que vêm de dentro, elas conhecem a casa, sabem como a casa ela se comporta, conhece os princípios, conhece as regras que estão dentro da própria casa. Então eu acho que é um grande perigo. Não estou negligenciando o perigo que vem de fora para dentro, mas eu acho que o perigo que sai de dentro é um perigo bastante alto, que pode destruir. E é isso que a gente vê, essa preocupação de Jesus. Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, chamando a atenção dentro da própria igreja. Em Romanos também, no capítulo 16, Paulo vai chamando essa atenção aos crentes que deveriam ter a atenção de não permitir doutrinas falsas dentro da igreja. Em Gálatas também, porque Gálatas no capítulo 1, Paulo vai chamar aos irmãos aqui como tão rápido eles esqueceram daquilo que era a doutrina e começaram se deixando levar por outros tipos de ensinamento. Então vê como é a preocupação de Paulo também nesse aspecto. Há uma preocupação enorme, porque quando a influência vem de dentro, existe é como se fosse um fermento, né? Um fermento que vai surgindo aí. Às vezes as pessoas a gente está dizendo pessoas com muita capacidade de influenciar, muita capacidade de retórica, pessoas que às vezes conseguem levar massas consigo. Então estou aqui imaginando uma pessoa que é bom na retórica, uma pessoa que tem uma influência em termos da sua posição social, sua posição econômica dentro da igreja e trazendo ensinos que não são bíblicos e trazendo comportamentos que não são bíblicos. Eu me refiro talvez até virado na questão da imoralidade sexual, buscando outros tipos de deuses. Então, repara só que essas pessoas podem fazer no seio da igreja um grande estrago. Um grande estrago. E Paulo vai dizer que nós não podemos tolerar
esses tipos de coisas dentro da igreja. Nós não podemos deixar esses tipos de ensino dentro da igreja. E esse é um grande perigo que nós verificamos nos dias de hoje. Eu acho que esse é um grande perigo que nós verificamos nos dias de hoje, porque às vezes nós toleramos isso. Nós toleramos que pessoas tragam ensinos que não são bíblicos, nós toleramos pessoas que estão vivendo uma vida que não glorificam a Deus, uma vida que não é santa, a influenciar a igreja, nós toleramos. Talvez seja o caso também aqui, na igreja de Tiatira, onde tem isso. Não sei se é porque o amor que se encontra aqui é grande, né? Porque ao reparar a igreja de Éfeso, quando fizemos menção há dias atrás sobre a igreja em Éfeso, nós vimos que a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa e subjugamos ali que poderia haver a perca desse amor pela questão de ser uma igreja ortodoxa na doutrina, à medida que ia repreendendo talvez os irmãos, e era tão severo e que não havia essa demonstração de repreender, mas com amor. Aqui é o contrário. Aqui até me dá aquela maneira que nós vamos dizer assim, parece que até há o espírito de deixa andar. Nós amamos ele, né? Nós amamos ele, nós nos importamos com ele. Se ele está a viver o pecado, vamos deixar ele viver o pecado dele, não há problema. E às vezes há essa questão de nós acomodarmos o pecado dentro da igreja. E eu tenho assistido bastante, e esse tem sido para mim, nesses dias, um grande problema dentro da igreja. Acomodar tudo aquilo que não vem de Deus, porque nós não queremos ser vistos mal, não queremos que as pessoas nos reparam de uma forma errada, nós queremos demonstrar a essas pessoas que nós amamos. Às vezes nos esquecemos, amados irmãos, que uma maneira de demonstração do amor é a repreensão. Nós precisamos repreender demonstrando o amor. E é isso que, ao repararmos essa igreja aqui, essa igreja está a acomodar isso, está a deixar que esse ensino dessa profetisa, essa falsa profetisa Jezabel, flua no meio da igreja. O ensino, a adoração a ídolos, porque também a palavra está a dizer que vertes ou a linha de Balaão ou dos nicolaítas do sacrifício, comer coisas sacrificadas ao ídolo. Nós vemos que ela aqui está levantando isso dentro da igreja, mas também nós vemos a questão da prostituição que ela promove, a questão da imoralidade sexual, da infidelidade, tudo isso, ela promove isso no seio da igreja. E Jesus está a chamar que não tolerem esses ensinamentos, não dê espaço a esses ensinamentos. Então, a pergunta é, meu querido irmão, quando? E nós, nos dias de hoje? E nós, nos dias de hoje? Porque atendemos que essa palavra não só está no passado, mas essa palavra também importa nos dias de hoje. Jesus está falando para a sua igreja nos dias de hoje, como também irá falar no futuro. Então preste atenção, não toleremos pecado no seio de nós. Não abrimos espaço para fofoca. Eu não sei, eu estou levando muito tempo nesse ponto, mas porque esse é o ponto que Jesus chama a atenção para a igreja. Eu às vezes costumo ver pessoas vivendo no pecado, elas não procuram pessoas que vão repreender o pecado. Nota, elas não procuram pessoas que vão repreender o pecado. Elas fazem o quê? Vão procurar pessoas que acomodam o seu pecado. Estão dentro da igreja. Sabe, se for para o irmão X, se for para a irmã fulana, que vai repreender aquele pecado que ela está a viver, vai acontecer que essa pessoa vai repreender, ela foge. Ela vai procurar uma pessoa que se contenta com o pecado. Não se preocupe. Deus vai ajudar. Deus vai ajudar você a superar isso.
Não é mal que você até faça isso, mas esteja ciente, lute. Aquele soprar venenoso, quer dizer, você está a ajudar o irmão a ir, a caminhar para a destruição, mas você vai dizer assim, mas eu amo esse irmão, eu quero que esse irmão... Não faças isso, meu irmão. Não faças isso. Não se comporte desta maneira. A palavra de Deus, ela nos instrui como nós devemos viver. Uma vida santa, uma vida de obediência a Deus. Não porque não amamos quando repreendemos irmãos. Nós amamos, mas não podemos tolerar o pecado. Não podemos tolerar ensinos que não pertencem a Deus. Amém? Então nós precisamos estar cientes em tudo isso. Jesus faz e chama essa atenção que o que está acontecendo ali. E Jesus faz uma exortação. Nessa exortação que Jesus está fazendo, está dizendo assim, eu dei tempo para quem? Para que ela pudesse se arrepender. Aqui, sabe, meu querido, sabe o que vem aqui? Sabe o que vem aqui? Ao observarmos, nós entendemos como o nosso Deus ele é paciente. Como o nosso Deus ele é paciente. Mas eu não quero dizer que na paciência de Deus não exista a justiça de Deus. Existe a justiça de Deus. Um dia ele virá para poder nos julgar. Mas nosso Deus é paciente. Porque mesmo o estrago que estava fazendo essa Jezabel na igreja, Jesus está dizendo que deu tempo, deu espaço para que ela pudesse se arrepender. Não só ela, mas também as pessoas que estavam seguindo a ela, as pessoas que estavam caminhando com ela, Jesus deu espaço para que elas pudessem todos se arrepender. Aqui mostra de facto o amor de Deus. É sim o amor de Deus. Esse amor de Deus que nos dá espaço para que a gente possa voltar a Ele. Para que a gente possa se arrepender daquilo que éramos e voltar para o nosso bom Deus. Repara, a paciência e a oportunidade que Jesus deu a Jezabel, como também eu tenho certeza a oportunidade que Jesus está dando a você e está dando a mim. Porque, com certeza, ao repararmos isso, eu tenho plena certeza que alguns de nós não estamos a viver uma vida que agrada a Deus. Não estamos a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida de pecado. Uma vida de seguir... Porque aqui, quando a gente está a falar de idolatria, podemos pensar que o único deuses são aqueles declarados deuses. Né? Deuses são aqueles declarados deuses. Não, mas tem coisas que nós colocamos como Deus na nossa vida. Tem pessoas que adoram finanças. Tem pessoas que adoram o seu corpo. Tem pessoas que adoram a sua saúde. Tem pessoas que adoram o seu trabalho. Isso é idolatria. Tem pessoas que adoram o futebol. Tem pessoas que adoram... Então nós vamos ver que você vai criando tudo isso e você se torna dependente de tudo isso. Então, cuidado aí. Porque podemos pensar que idolatria é só nós termos deuses com nomes já famosos ou conhecidos lá e dizer que é isso. Não. Então tem você vivendo uma vida que não agrada a Deus, buscando uma vida que não agrada a Deus, uma vida no pecado, Jesus dá espaço de poder se arrepender. O mesmo como Jesus deu espaço para essa profetisa falsa se arrepender, juntos aos seus seguidores, se arrependerem-se e voltar para Ele. Jesus dá esse espaço. Porque, como a palavra diz, porque Deus amou o mundo. Essa é a paciência de Deus. A demonstração do amor de Deus. De amar o mundo. Dar espaço a você, dar espaço a mim, para que nós possamos voltar ao nosso bom Deus. Amém?
Mas, contudo, como eu disse, que onde existe a paciência, mas também existe justiça, né? Não é só uma questão de paciência, mas existe justiça. E Jesus está a dizer que não, esses não se arrependeram. Neste caso, não se arrependendo, o que Jesus ia fazer? Jesus prometeu vir e matar todos aqueles que praticavam ou praticam a idolatria e a prostituição, porque esses não se arrependeram. E isso está-se a falar à igreja de Tiatira, mas também eu acredito que Jesus está falando para nós hoje. Está falando para nós hoje. Observando essa igreja, eu também posso observar a minha vida, posso observar a vida da igreja nos dias de hoje. Quantos crentes se prostituindo? Quando estou a falar da prostituição, não estou a falar só em termos sexuais. Estou a falar a prostituição no seu sentido mais amplo. A prostituição de não buscar a Deus, buscar outros tipos de linha, a prostituição da nossa vida moral, nossa vida de santidade. Quantos dentro da igreja estão praticando isso? Quantos dentro da igreja estão vivendo uma vida assim? E Jesus está a dizer que Ele virá. Jesus virá. Esse dia vai chegar, meu amado. Esse dia vai chegar. Não tarda. Esse dia vai chegar. E Jesus diz que Ele virá para poder matar, eliminar todos aqueles que não se arrependeram. E nós precisamos ver isso. Jesus encoraja também nessa vertente. Jesus também encoraja aqueles que permanecerem, né? Aqueles que estão lá, que conhecem, manter-se fiel, não se deixem levar a essa doutrina diabólica, satânica, mas permanecem firmes no Senhor Jesus Cristo. E a última observação que Jesus vai colocar é a promessa. Ele vai dizer ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor aqui é aquele que guarda as obras do Senhor Jesus até o fim. Esse é o vencedor. Novamente, Jesus vai destacar aqui a questão da perseverança. Perseverança em mantermos-nos na doutrina sã. Perseverança no meio das nossas tribulações, no meio das nossas lutas, nós precisamos nos manter perseverantes em Cristo. Então, o vencedor é esse que se mantém perseverante. Nesses dias de lutas, nesses dias de muitos enganos, nesses dias de muita heresia, nesses dias de muitas seitas religiosas surgindo, até enganos dentro da própria igreja, somos chamados a nos mantermos perseverantes na doutrina sã, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então, ao vencedor é aquele que permanece até o fim. Essa aqui, Jesus está já aqui, existe uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer? A autoridade sobre as nações. Essa é a promessa do Senhor. Ele vai acontecer a autoridade sobre as nações, aqueles que permanecerem até ao fim. Aqui pretende-se dizer que os crentes, aqueles que se forem fiéis até o fim, terão o privilégio de participarem desta vitoriosa reino messiânico. Ou por outra, aqueles que seguem a Jesus Cristo farão parte da sua glória com Ele. Às vezes, amados, nós nos preocupamos tanto com essa vida. Nós queremos tanto essa naturalidade, a nossa carnalidade. Nós queremos tudo que o nosso corpo anseia, o desejo humano.
E nos esquecemos que aqueles que estão em Cristo terão o privilégio de estarem com Ele na glória para todo sempre. Então não importa a perseguição, o domínio, as coisas que nós passamos, mas aqueles que seguem o ensinamento do Senhor Jesus Cristo até o fim, eles serão glorificados junto com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. É isso. É isso. Jesus está a falar para a igreja aqui em Tiatira, dizer que permaneçam até o fim. Não importam as lutas que vêm internamente ou externa, mas se vocês permanecerem, vocês farão parte comigo. Vocês farão parte comigo. Permaneça até o fim. Permaneça. Talvez o caminho seja longo, mas fique. Talvez a carga está sendo pesada, mas fique no Senhor, porque farás parte da glória junto com o Senhor Jesus Cristo. Amém. E Jesus faz outra promessa. Ele diz: a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã referida aqui? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz que ilumina e que brilha nas nossas vidas. Essa estrela indicada aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. A estrela que brilha em nossas vidas. Todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, esse Jesus ilumina, esse Jesus brilha dentro das nossas vidas. Da mesma maneira que a estrela, ela brilha de uma forma sobrenatural nos céus. Se estiver muito escuro e você reparar uma estrela, ela vai brilhar de uma forma sobrenatural nos céus, também será para aqueles que são os cristãos. Essa presença, essa ação de Jesus estar em nossas vidas, nós iremos brilhar no mundo. Por isso que nós somos luz do mundo. Porque nós brilhamos, porque Cristo habita em nós. Cristo está em nós. Então, nós estaremos na glória eternamente com Cristo, mas também a estrela da manhã estará brilhando em nossas vidas todos os dias, demonstrando a nossa ação. No mundo em que vivemos, nós estaremos brilhando, mostrando que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Há essa promessa que Jesus dá para a igreja de Tiatira, de poder ter autoridade sobre a nação e a estrela da manhã. Então, meus amados, isso nós podemos aprender hoje aqui com esta igreja. A característica desta igreja. Uma igreja conhecida pela sua boa obra, pelo seu amor, pela sua fé, mas contudo estava tolerando um falso ensino dentro da igreja, deixando essa profetisa falar, ensinar, enganar, levar um grupo dentro da igreja a não seguir ao Senhor Jesus Cristo. Como igreja, é uma reflexão muito grande. A quem nós temos seguido dentro da própria igreja? Porque hoje nós encontramos muitas divisões dentro da igreja, muitas rixas, muitas lutas dentro da igreja. Nós vemos muitas coisas que surgem dentro da igreja. Um briga com esse, depois briga com aquele, surge uma outra, depois esse briga com esse. Nós fragmentamos aquilo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos refletir, pensar muito. E como igreja, podemos marcar nesse tempo? Mantermos na doutrina, não aceitar ensinos enganosos, dentro ou fora, testificar ao Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ser
nesses dias. A igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Amém? Que Deus abençoe, amado irmão. Espero que a observação desta igreja possa fazer você refletir. Não se deixe enganar com qualquer irmão que não está a seguir a Deus dentro da igreja. E não tolere ensinos enganosos possam entrar dentro da igreja e nós abraçarmos esses ensinos, ou fazer parte dentro da igreja, esses ensinos que destroem, corrompem, porque essa igreja era conhecida como uma igreja corrompida. Ensinos que corrompem, que destroem aquilo que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a você e guarde sua família, guarde a você e continuemos a caminhar em Cristo Jesus. Amém.